Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser falar agora, antes de iniciar a aula, o momento é esse. E aí, alguma dúvida, gente, sobre a avaliação, sobre as datas, lista, o que sejam as coisas? Professor, a avaliação, ela vai ser na próxima aula já? Isso, na próxima aula já. Já na próxima aula. E aí ela pega todo o conjunto pega ali as operações de equivalência lógica, daquela outra setinha lá, que não é a outra que a gente aprendeu, a outra modalidade, vai pegar conjuntos também? Isso, tautologia, contradição, né? Eu acho que foi tautologia e contradição, depois conjuntos, e agora, nessa aula de hoje, quantificadores lógicos. Essas três coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, basta rever essas 3 aulas, vocês sabem que elas ficam gravadas, né? Uhum. E tem a lista também, né? Alguns exercícios sempre que eu recomendo no final da aula, basta dar uma olhadinha no final de cada aula, sempre tem alguma recomendação de exercício para se fazer. Serve como lista e serve para estudar para a prova. O professor quer que a gente entregue que podem servir de ponto extra todas as listas, todos os exercícios, todas as aulas de uma vez, né? Ou é Isso. Amanhã, até às 23 horas, vocês enviam ali os exercícios para mim. Todos, não só. Lembrando que a quantidade de exercício é a escolha de vocês, tá? E a lista pode valer ponto ou não, né? Vai depender da nota da prova. Entendi. Até amanhã, então? Isso, até amanhã. Até amanhã não, minto. Estou fazendo uma confusão. Isso, até a data da prova, até segunda-feira que vem. Deu um mini choque cardíaco aqui. Não, até segunda-feira que vem, que é a data da avaliação. Aí é o mesmo esquema da outra avaliação, da anterior, vocês já estão familiarizados. Tá? Então, relembrando aí, caso alguém tenha entrado depois, semana que vem, né? Na segunda-feira, nesse mesmo horário, avaliaçãozinha com vocês, do mesmo jeito, questionário. Eu entro aqui só para dar umas coordenadas e deixo vocês o questionário. E aí é só felicidade. E enviar a lista para mim, correndo o risco dela valer alguma coisa ou não. Ô, professor. Diga. Pode repetir só os assuntos que vai cair na prova? Tautologia, contradição, conjuntos e... Isso, tautologia, contradição, que foram assuntos do primeiro encontro após a prova anterior. Depois conjuntos, aula passada, e a aula de hoje são os quantificadores. Na aula de hoje a gente vai discutir ainda, tá? Mais alguma coisa para iniciar? Já podemos ir para a nossa apresentação. Como ninguém se manifestou, eu vou direto para a apresentação. E aí, de tempo em tempo, eu vou colocando a oportunidade de vocês darem opinião também. Pessoal, então hoje nós vamos falar dos quantificadores, né? Logo após falar de conjuntos, a ideia é falar dos quantificadores, tá? Vocês já devem ter notado que há certas frases, certos termos, certas palavras que aparecem com frequência nos teoremas, nos resultados, né? Teoremas de forma geral, nos lemas também, né? Nos teoremas menores, né? Nos resultados matemáticos, há certas frases que figuram com uma certa frequência, né? Algumas delas, né, são as próprias maneiras de se escrever a sentença lógica, né, a proposição. Como é o caso do sei somente se, do sei então, né? Mas agora nós vamos ver os quantificadores. Vamos dividir aqui em 2 partes. O primeiro é o existe, né? O existe, né? Vocês já viram o existe por aí em alguns teoremas. Olha aqui uma sentença em que figuraria o existe como exemplo. Existe um número natural que é primo e par.
Isso poderia ser facilmente um teorema. Existe um número natural que é primo e par. Quem já fez cálculo vai se lembrar lá, quem já fez cálculo 1, que a gente prova, por exemplo, a existência do limite, né? Ou a existência da função num dado ponto, né? A função existe nesse ponto, o limite existe nesse ponto. Você está provando a existência, né? E aí são alguns casos, existem muitos outros, em que aparece a palavra existe. Existe isso, existe aquilo, existe um x tal que satisfaz uma dada condição e assim por diante. Normalmente a estrutura é essa. Você diz que existe um número que pertence a um dado conjunto e que satisfaz uma dada propriedade, né? Olha aqui, existe um número natural. Você está falando que existe um valorzinho x que pertence ao conjunto dos números naturais que satisfaz a seguinte propriedade. É primo e par, né? Ou seja, 2 divide x e x divide x é primo. E ele ainda tem essa cara aqui, né? 2n mais 1 com n também natural, né? Já que o x é natural, vou colocar o n natural. Então você nota que está dizendo que existe um x assim, né? A gente usa esse símbolo desse ezinho de cara para trás aí para dizer que existe. Esse é o nosso primeiro quantificador, o existe, de existência. Então, conforme eu já disse para vocês, a estrutura do existe vai ser mais ou menos essa daqui. Existe um x, ele pertence a um dado conjunto e ele satisfaz alguma propriedade, né? Quando existe aparecer, vai ser mais ou menos assim. O existe, ele é sinônimo do a, né? Existe um número, há um número. E a gente poderia encontrar outros sinônimos para o existe, mas na matemática nós padronizamos, escrevemos sempre existe, né? Para você saber, viu existe, já sabe que está ligado à existência, né? Está ligado a essa estrutura lógica, está ligado a esse quantificador, né? Então, ao invés de ficar escrevendo uma palavra que seja um sinônimo, nós utilizaremos sempre a palavra existe. Existe alguém que satisfaz alguma propriedade. Conforme eu já disse, o existe é esse ezinho aqui, maiúsculo de cara para trás. E a maneira de você ler o existe é essa mesmo, existe, né? Não tem outra maneira. Claro, você poderia ler usando um sinônimo, falar um número, né? Ou de qualquer outra forma que não mude o sentido da frase. Mas o correto é esse, é falar existe. Né? Por exemplo, como é que eu leio essa frase aqui embaixo? Existe x pertencente ao conjunto A, de modo que x satisfaz propriedades que vão ser ditas, né? E como é que você prova afirmações existenciais, né? Se você tem sentenças cujo quantificador é o existe, como é que você faz as demonstrações para esse tipo de afirmação? Bom, é muito simples, né? A coisa mais fácil é provar que existe. Dá um exemplo explícito, né? Vamos voltar naquela afirmação que a gente tinha ali um pouquinho para trás. Era, existe x pertencente aos inteiros, x é par e primo. Na verdade, a afirmação que a gente tinha aqui, eu tinha dito que existe um número natural, né? Aqui é de uma estendida, né? Falei que o x é inteiro, qualquer que seja. Que existe um número dentro do conjunto dos inteiros que é par e primo. Será que existe um número dentro do conjunto dos inteiros que é par e primo? Você vai me falar, olha, eu conheço um número dentro do conjunto dos inteiros que é par e primo. O número 2. O número 2 está dentro do conjunto dos inteiros, é par e é primo. Sim, então existe um cara aí, né? Nota que a afirmação não está dizendo que existe só um, né? Ele está dizendo que existe x pertencente a esse conjunto que é par e primo, né? Não está dizendo que é só um ou que é mais do que um, né? Só está dizendo que existe. Então, se existe um, ok. Se a frase fosse existe apenas um,
aí seria uma questão de existência e unicidade, né? Nós temos muitos teoremas que tratam da unicidade, de dizer que existe só um. Não, aqui nós não estamos dizendo que existe só um, nós estamos dizendo que existe. Quantos? Não é o caso, né? O fato é que existe. Então, se eu mostrei que existe um, pronto, acabou a conversa. Agora, se eu estivesse falando de unicidade, que existe só um, aí eu teria que mostrar que é só um, né? Não bastaria mostrar que existe. Mas aqui não estou falando de unicidade, aqui só da existência. Então, existe. Mostrei que tem um, então existe, fim. Então é isso aí. Para provar que existe um inteiro que é par e é primo, basta mostrar o 2. Provei que existe. Seguimos. Quer dizer, antes de seguir, né? Alguém tem alguma questão para colocar aqui nesse momento? Antes do nosso parar todo aqui? Alguém tem alguma questão para colocar aí sobre o existe ou não? No caso ali, digamos ali que tenha o 2, né? Aí, sim, o 2 foi só dar um exemplo, que é par e primo. Mas e se for o caso de uma sentença que é exclusiva? Ela fala, não, só existe essa possibilidade. Eu não exemplifico porque eu tenho que provar que todo o resto é falso. Mas eu provo isso como? Eu uso uma propriedade, eu tento fazer uma demonstração, como poderia dar um exemplo desse exclusivo? Sim, perfeito. Né? Nesse caso aí, o único par e primo é 2, né? A afirmação podia ser dessa forma, né? Dizer, o único par e primo é 2, né? Como é que eu provaria que o único par e primo é 2, né? Aí sim eu teria que provar a unicidade, né? Daí eu ia ter que partir para um daqueles tipos de provas que a gente discutiu que existem, né? Aí eu fico na dúvida se foi nessa disciplina ou se foi na outra, né? Que a gente discutiu os tipos de prova. Que nós temos a prova pelo método direto, indireto, contradição, nós temos a prova, vários tipos de prova, né? E aí não teria nada a ver com isso aqui, né? Fugiria totalmente ao escopo disso aqui se eu tivesse que provar a unicidade. No caso dessa afirmação aqui, por exemplo, se eu tivesse que provar assim, né? Fosse, existe um x pertencente aos inteiros, único, né? Que é 2 e satisfaz as propriedades descritas, né? Então, aí eu ia ter que falar assim, os números pares, né? Ia ter que começar aqui a discutir. Os números pares têm a forma. Os pares têm a forma 2n, né? Com n sendo inteiro, né? Vamos dizer assim, os pares têm a forma 2n com n sendo inteiro. Portanto, todo número par, né? Aqui, portanto, todo número par, os pares, vou escrever assim, é k igual a 2n, né? Com n inteiro. Então, portanto, portanto, 2 divide k e k também divide k. Se k for diferente de 2, né? Então, o k será dividido por k, né? Evidentemente que aqui o n também, o 2 divide o k aqui, né? E o n também divide k, né? Aqui faltou escrever isso aqui, ó. Então vamos colocar aqui. E n divide k. Então, o número par tem 3 divisores, né? O 2, o próprio k e o n, né? Então, qual que é o meu argumento aqui? Os pares têm a forma k igual a 2n, com n inteiro. Portanto, eles têm 3 divisores. O 2, o k e o n. E apenas quando n igual a 2, né? Apenas quando n igual a 2, k tem só 2 divisores, né? Essa seria uma argumentação, divisores. Apenas quando n igual exatamente.
N igual a 2? Não. Peraí, deixa eu ver. Apenas quando N igual a... não, então, esse cara aqui, ele é dividido... eu fiz uma primeira confusão. Quando N igual a 1 aqui, né? Apenas quando N igual a 1. Por quê? Porque aí os divisores seriam 2 e o próprio K, que seriam o mesmo, né? O 2 e o K seriam iguais. E o N seria 1, né? Então, ele teria esse divisor que é o N, o 2 e o K seriam o mesmo. Então, ele teria apenas 2 divisores quando N igual a 1. Né? Em todos os outros casos, ele vai ter 3 divisores, pelo menos, né? Imaginando, vai ter o 2, vai ter o K e o próprio 1, né? Então, todo número par, a afirmação que eu estou fazendo é o seguinte: todo número par tem 3 divisores, pelo menos. O 1, o próprio número, e o 2. Todo número par. Só que para o número 2, né, o próprio número e o 2 é a mesma coisa, né? Então, note que aí é um argumento totalmente diferente dessa questão de provar a existência, né? Porque aí é provar a unicidade, é totalmente diferente. Mas não é o que a gente está pensando aqui, não. O que a gente está pensando aqui mesmo é na questão da existência, do quantificador existe. Tá bom? Uhum. Lembrando, é claro, que esse rascunho de argumento que eu fiz aqui não chega a ser uma prova, né? Só um pensamento que eu coloquei aqui de forma bem simples e rápida, né? Para dizer que é uma prova, teria que ser mais elaborada, escrito com cuidado, etc, etc. Mais alguma dúvida sobre essa parte? Não? Então, seguimos. Vamos falar do segundo grande quantificador, que é o universal aí, que é o para todo. Para todo. Como é que funciona o para todo? Funciona das seguintes maneiras. Olha aqui alguns exemplos. Todo inteiro é par ou ímpar, né? Isso aqui poderia ser escrito da seguinte forma, né? Poderia ser assim, ó, para todo, né? Poderia ser assim, ó, para todo x pertencente ao conjunto dos inteiros, x é par ou ímpar. Né? Nota aí que eu coloquei o para todo ali no início, né? Estava escrito todo inteiro é par ou ímpar, mas eu posso reescrever de forma que fique escrito para todo, né? Todas essas frases aqui podem ser entendidas como para todo, né? Todo inteiro é par ou ímpar, todos os inteiros são pares ou ímpares, cada inteiro é par ou ímpar, ou seja, um inteiro qualquer, então x é par ou ímpar, né? Dizem, quaisquer que sejam x pertencente ao conjunto de inteiros, x é par ou ímpar, assim por diante. Toda essa forma de escrever quer dizer que eu estou julgando todos os elementos de um conjunto. E para isso a gente usa o para todo. O para todo é esse azinho de ponta cabeça aqui, né? Lá no LaTeX. É o for all. Né? Assim. Para todo x pertencente ao conjunto A, valem afirmações sobre x. Então, é uma diferença muito grande entre o existe e o para todo. Quando eu disse existe um cara no conjunto dos inteiros que é par e ímpar, que é par e primo, eu mostrei só um cara. Pronto, existe um, ótimo. Agora, quando eu digo para todo x pertencente a um conjunto de várias propriedades, aí é para todos. Não é para um, não é para dois, é para todos. Né? Entendeu? Se eu falo assim, todos os cães do planeta têm apenas um coração. Não vale mostrar um cão com um coração, não vale mostrar 2, não vale mostrar 1 milhão. Tem que mostrar absolutamente todos. E como é que você mostra todos? Como é que faz isso? Bom, vamos entender como é que funciona, então, para provar as afirmações que vêm embutidos com esse quantificador para todos. Né? Você vai tomar um elemento que possa representar qualquer que seja um elemento desse conjunto. Né? Você vai tomar um conjunto, né? Você fala assim, para todo número par
Bom, então você vai falar assim, não, vou pegar um x que é igual a 2n com n pertencente aos inteiros. Eu sei que esse x aí representa qualquer cara desse conjunto, né? Então, para provar uma afirmação que tem um para todos, você tem que pegar um elemento que seja qualquer elemento de A, que satisfaça a condição de pertencer a A e as afirmações em questão. E aí fazer a prova da proposição. A melhor forma de entender isso é através de um exemplo. Temos aqui um caso. Provar que todo inteiro divisível por 6 é par. Né? Então, a afirmação que nós temos aqui é do tipo para todo. Né? Para todo x pertencente aos inteiros e divisível por 6, né? Ou seja, 6 divide x, né? Nós temos o quê? Para todo x pertencente aos inteiros e que 6 divide ele, né? Nós temos que x é igual a 2n, né? Com n pertencente aos inteiros. Ou seja, nós temos que, né? Se x, né? Nós poderíamos dizer assim, ó, se x pertence aos inteiros e 6 divide x, então, né, ou C, então, x é igual a 2n, né, um n inteiro, né, para provar que x é par, então. Então, como é que a gente monta uma prova dessa? A gente pega um elemento que pertence a esse conjunto que ele está descrevendo. Quem é o conjunto que ele está descrevendo? O conjunto que ele está descrevendo é esse aqui, ó. X pertence aos inteiros, tal que 6 divide x. Né? Então, nós pegamos um elemento desse conjunto, ele carrega com ele o fato dele ser inteiro e ser divisível por 6, e nós mostramos que dessa maneira o x poderá ser escrito como 6y. Por que o x pode ser escrito como 6y? O x pode ser escrito como 6y porque ele é divisível por 6, né? Da definição de divisibilidade, um número é divisível pelo outro. No caso, o x é divisível por 6, se o x puder ser escrito como 6 vezes um outro número inteiro y, né? Então, isso aqui é da própria definição de divisibilidade. Qualquer x dentro desse conjunto satisfaz essa igualdade, né? E olha só que bonito, essa igualdade aqui pode ser reescrita dessa forma aqui, ó, né? O y fica quietinho ali, que é o número inteiro, e esse 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. Olha aqui aparecendo a forma 2n. Aqui o 2, e esse aqui, se o y é inteiro, então 3y também é inteiro, né? Então tem a forma 2n aqui, né? Com n sendo inteiro. Então, sair de um elemento que representava qualquer elemento possível de A e mostrei que esse elemento tem exatamente a cara de um número par, né? Então, provei que qualquer que seja o inteiro divisível por 6, ele será par. É uma afirmação até besta, né? Se a gente parar para pensar. Qualquer inteiro divisível por 6 é par. Claro, né? Existe algum número divisível por 6 que não seja par, né? Não. Mas, para provar, a gente tem que pensar nos dois passos aí. Professor. Diga. Ali, com relação àquela operação ali, x é igual a 2 vezes 3 vezes y, né? Claro, se divide 6, se o número é dividido por 6, isso quer dizer que ele é dividido por 2 ou por 3 também, né? Mas como é que transformou aquele 2 vezes 3 em parêntese y em 2 e 3y ali? Tipo, por que o 2 também não pegou um y para ele? É mais matemática básica, mas eu não lembro muito bem, porque distributiva não é quando tem esse caso aí, né? Tem que ter um sinal no meio. Como é que... Sim. Na verdade, a única coisa que aconteceu aqui nesse 2 vezes 3 que você está mencionando é o seguinte: o número 6 ali, né, do passo anterior, x igual a 6y, o número 6 ele foi reescrito como 2 vezes 3. Né? Isso aí seria mais ou menos assim, já tenho um conhecimento que o 6 é igual a 2 vezes 3. Né? E aí tu diz assim, bom, então eu tenho 2 vezes 3 vezes o y. Por que isso foi escrito como 2
vezes 3y, né? Isso aqui, o fato de eu poder escrever isso aqui, de fato é matemática básica, como você disse, mas isso aqui também é um pouco complexo, né? Porque isso aqui a gente chama de... Como que é o nome certo, né? A professorinha da terceira série vai chamar isso aqui de a ordem dos fatores não altera o produto. Mas nós sabemos que o conjunto dos números inteiros, e quando eu digo nós sabemos através de demonstração que para o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que nós estamos falando inicialmente, vale a propriedade associativa é o nome dessa propriedade. 2 vezes, como é que eu falo? A propriedade associativa para os inteiros seria assim, dizer que A vezes B, se você tiver A vezes B vezes C, é a mesma coisa que A vezes B vezes C. O nome disso aqui é propriedade associativa, e ela vale para o conjunto dos inteiros. Né? O conjunto dos inteiros valem algumas propriedades. Na verdade, é uma questão mais de álgebra linear, né? Para o conjunto dos inteiros valem várias propriedades, comutativa, associativa e assim por diante. Né? E aqui nós nos valemos da propriedade associativa. Né? Multiplicar 2 vezes 3 e depois vezes o y é a mesma coisa de multiplicar o 3 vezes o y e depois vezes o 2. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas o nome disso aí é propriedade associativa e vale para os inteiros. É uma discussão interessante, mas não nos cabe a essa disciplina, isso aí. Tá. Mas até porque, por mais simples que pareça, isso aí seria uma discussão de construção mesmo do conjunto dos inteiros, seria uma discussão bem profunda. Certo? Certo. Na verdade, na hora que a gente faz as provas, né, no momento de fazer as provas, nós nos valemos de várias propriedades que parecem básicas, mas que também podem ser demonstradas, né? Essa propriedade associativa, ela pode ser demonstrada, mas aí é outra história, tá? Então, esse aí é o para todo, né? Outra coisa para também colocar em discussão são a negação das afirmações quantificadas, que é um caso interessante, que a negação do existe, a negação do para todo, vão por caminhos totalmente diferentes, né? Então, vamos começar aqui com 2 afirmações. A primeira é, não existe primo que seja simultaneamente par e ímpar, e a seguinte é, nem todos os inteiros são primos. Né? Seria interessante analisar isso aqui, mas o que a gente quer ver é o seguinte, o significado dessas coisas, né? Porque em ambos casos, o que a gente tem? A gente tem negações de afirmações quantificadas. Uma é a negação do existe e a outra é a negação do para todos. Né? Simbolicamente, a primeira corresponderia a isso aqui, né? Não existe... Peraí, deixa eu colocar alguém que está entrando na chamada. A primeira seria assim, não existe x pertencente aos inteiros, né? Não existe inteiro que seja simultaneamente par e ímpar, né? Escrito matematicamente. E a segunda é, nem todos, né? A maneira de ler isso aqui seria nem todos, a negação do para todos. Nem todos x pertencente aos inteiros é primo, né? São primos. Em ambos casos, nós temos negação. Mas essas negações têm significados bem diferentes. O não existe e o nem todos. Já dá de ver pela cara deles, né, que são bem diferentes. Começamos analisando aí, então, o não existe primeiro, né? Já que a gente começou com o quantificador existe, vamos começar analisando a negação da afirmação existe, né? Então, o que significa o não existe? Não existe significa que não existe, né? Enfim, existe. Não existe, né? Quando você nega o existe, significa que nenhum dos elementos de A satisfaz as afirmações, né? Nenhum deles. Ela poderia ser escrita de outra forma assim, ó, dizer que não existe um x pertencente a A que satisfaz as afirmações,
seria o equivalente a dizer, qualquer que seja o x pertencente a A, não satisfará as afirmações, né? Aqui nós temos um exemplo. Não há inteiro que seja ao mesmo tempo par e ímpar, né? Seria equivalente a dizer, nenhum inteiro é par e ímpar ao mesmo tempo, né? Seria equivalente dessa maneira. Esse é o caso do não existe. Agora vamos pensar no quantificador universal, que você já conhece, é o para todo. O que significa negar o para todo, né? Quando eu tinha dito que a negação do para todo era nem todos, nem sempre, essa afirmação fica um pouquinho diferente, essa negação, né? Porque o nem todos os inteiros são primos, ele vai ser equivalente a existe um inteiro que não é primo, né? Nota que tem um significado bem diferente desse aqui, né? Da negação do existe, né? Quando você nega o existe, né? Porque o existe, ele era uma afirmação fraca. Ele falava assim, existe. Não sei se quando, só sei que existe. Mas quando você nega o existe, aí você tem algo muito forte, né? Quando você nega o existe, você fala, não existe de jeito nenhum, né? Já o para todos, se ele é muito forte quando você afirma ele, já quando você negar, você vai ganhar uma afirmação meia boca, né? Nem todos os inteiros são primos. Ora, está dizendo nem todos, que tem pelo menos um ali que não é, mas, né? Os outros podem ser que sejam, né? Então, em resumo sobre a negação dos quantificadores, se a afirmação tem um peso diferente, na negação vai ser o contrário. Pessoal, alguma dúvida nesse momento? Sobre a negação dos quantificadores? O existe do para todos? Se não, nós passamos então aqui para a nossa querida combinação de quantificadores. As afirmações quantificadas, elas podem se tornar um pouquinho difíceis e confusas quando há dois ou mais quantificadores na mesma afirmação. E aí nós temos dois exemplos bem interessantes aqui. A primeira, para todo x existe y, tal que x mais y é igual a zero. E a segunda existe y, tal que para todo x, x mais y é igual a zero. Então, nós temos duas afirmações, nas duas aparece o para todo e o existe, e a mesma propriedade. Agora, será que essas duas afirmações estão dizendo a mesma coisa? O palpite é que não. Por quê? Porque nós já vimos, por exemplo, que o existe e o para todos andam em caminhos, poderíamos usar a palavra aqui, opostas, né? Enquanto existe, está falando, olha, tem alguém aí, e o para todos está dando uma sentença forte, dizendo que é para todos, a negação deles já toma caminho oposto, né? Que a negação do existe é quem passa a ser categórica, enquanto que a negação do para todos é meia boca. Então a gente já percebe essas nuances aí. E agora, quando nós temos duas afirmações ali, vou dizer assim, né, os caracteres das duas são os mesmos, né? As duas têm para todo, as duas têm o existe, as duas têm o x mais y igual a zero. Só que a ordem, meu amigo, a ordem aí vai mudar as coisas. E aí a gente tem que pensar bem devagarinho quando a gente vê uma afirmação aí que tenha mais de um quantificador. Tem que pensar devagarinho e anotando cada coisa que tu pensa sobre o que tu está vendo, tu vai anotando, né? Vamos analisar essa primeira afirmação. A primeira afirmação diz o seguinte, ela fala uma afirmação sobre um x arbitrário, né? Ou seja, para todo x. Então, x qualquer, né? Então, essa primeira afirmação, ela afirma que qualquer que seja esse x, nós temos algo verdadeiro, né? Nós podemos achar um inteiro y de modo que x mais y seja igual a zero, né? Então, só para exemplo, se x é 12
né? Nós podemos achar um y de modo que x mais y igual a zero, sem dúvida. Né? Pega o y menos 12. Né? E se o x for menos 52? Ora, pega um y igual a 52. Né? Todas essas maneiras, nós obtemos uma afirmação verdadeira. Né? De toda maneira, nós obtemos uma afirmação verdadeira. Porque não importa quem seja o x, é muito simples de você achar um valor para o y. Basta você tomar um y que seja igual menos x. Né? Você pega um x qualquer, você toma um x, qualquer que seja, e aí pega y igual menos x, né? Então você tem que x mais y igual a zero. Né? Não tem jeito, sempre é verdade para qualquer x isso aqui. É uma maravilha, né? Essa primeira afirmação aí, maravilhosa, não tem problema, né? Ou seja, como a afirmação global começa com para todos, a gente começa a verificação considerando inteiro arbitrário x, né? Aí você tem que provar algo a respeito desse x, né? Ou seja, você tem que achar um y que somado com aquele x dê zero. Né? Para essa afirmação, que é uma afirmação bem simples, a escolha é bem óbvia, né? O y tem que ser menos x, né? E aí a afirmação para todo x, existe y tal que x mais y igual a zero, se torna uma afirmação até boba, né? Vamos dizer assim. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte não é a mesma que a primeira, né? Pode parecer, mas não é a mesma, porque na segunda começa com o existe y. Tá? Então, só para deixar uma coisa clara, a questão não é o x ou o y vir primeiro, a questão é o quantificador que vem primeiro, né? Aqui é o para todo e aqui é o existe, né? Na segunda, o existe vem antes do para todo, né? Não é porque o x vem antes do y ou o y antes do x, não. Isso aí seria outra discussão. Né? A questão aqui é que o quantificador existe e vem antes. Então, a gente pode dizer que a sentença é parecida, porém tem essa diferença primordial que é a ordem dos quantificadores. Então, o que essa sentença, essa segunda sentença está alegando? Ela está alegando que existe um inteiro y com uma certa propriedade, que é x mais y igual a zero. Né? Só que é o seguinte, existe um y tal que para todo, né? Não existe um y e existe um x. Existe um y aonde para todo x isso equivale. Vamos tentar imaginar um y, tentar imaginar essa situação aqui. Existe um y, né? Será que existe um número aqui, sei lá, um número y, que quando eu somo com todo x dá zero? Tipo, y mais 1 dá zero. Y mais 2 dá zero. Y mais 20 dá zero. Opa, y mais 20 dá zero. Y mais π dá zero, né? É um y só que existe, ou pelo menos um, só que quando soma ele com qualquer x vai dar zero, né? Existe um número y que satisfaz isso aqui? Né? Pensando que esse y seja, sei lá, esteja no conjunto dos inteiros. Será que existe? Né? Aí eu acho que vocês já perceberam, né? Esse y não existe, né? Não existe esse y. Vocês percebem aí que não existe esse y? Esse y que é um valor que somado com qualquer que seja x de zero, não existe, né? Ou seja, a afirmação anterior, verdadeira. A afirmação seguinte, falsa, né? Embora utilize a mesma propriedade, os mesmos elementos, os mesmos conjuntos,
e os mesmos quantificadores, mas em ordem diferente, né? Então, nós temos, no final das contas, coisas bem diferentes ali. Pessoal, alguma dúvida aí sobre a questão dos quantificadores, sobre a questão da combinação dos quantificadores? Esse é o momento. Não, né? Queria receber o Daniel, que está entrando agora, exatamente no momento da conclusão da aula. E aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá bom, se está tranquilo, então vamos passar... Chegou na hora boa, Daniel. Vamos passar aí para o próximo slide, que é... Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos os quantificadores, né? Nós vimos dois quantificadores. O para todo e nós vimos o existe. Nós vimos também a negação desses dois quantificadores. Tá? Nós vimos a negação desses dois. Nós vimos também a combinação de quantificadores. Nós vimos que a ordem importa e muito, né? E, bom, foi isso aí que nós vimos, né? E deixa eu ver, o que mais? Então é isso aí. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Pessoal que está chegando agora, pode escrever presente aí no chat para contar a presença da aula. Não precisa ter vergonha. E... Pessoal, alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida, professor. Pode. O que foi falado? Eu tô brincando sempre porque eu cheguei de serviço agora, daí eu entrei na aula agora há pouco. Mas já o professor deve upar, você assiste agora mesmo, é rapidinho a aula. Exatamente, gente. Então, Noite, os slides eu já vou colocar agora lá, e a aula demora uns 20 minutinhos até o Google me liberar o arquivo da gravação, mas vai ficar lá também para vocês assistirem. Semana que vem, avaliação, e aí eu vou deixar também 2 páginas de exercícios, do livro... Pelo amor de Deus, qual livro que é esse aí? É do livro Matemática Discreta, em algum lugar está escrito aí, que livro que é. Do livro lá do... entra lá no plano de curso, lá tem o nome do livro, né, gente? Do Schirnerman, Matemática Discreta, uma introdução. Vocês podem fazer os exercícios desse livro, páginas 73 e 74. Façam quantos exercícios quiserem, a escolha de vocês, e é só isso. Alguma coisa antes de encerrar isso aqui, gente? Os exercícios é para treinamento, né, professor? Exatamente. Os exercícios são para treinamento. Vocês podem me enviar a quantia de exercícios que quiserem, porque eu posso dar algum ponto ou não, na média, né? Da última vez, todos enviaram e eu não dei ponto nenhum. Pode ser que eu dê algum ponto, pode ser que não também. Então, se vocês não quiserem nem enviar, também não precisa enviar também não. Mas pode ser que você não envie, seu colega envie e ele ganhe algum ponto por isso. Por e-mail mesmo daí, né, professor? Isso, pelo e-mail institucional, que vocês também têm em algum lugar aí, ou pela caixa postal do Cigarro. Certo? Certo. Beleza. Valeu, professor. Então é isso aí, gente. É isso aí, bons estudos, e eu continuo à disposição de vocês aí, caso de dúvidas. Beleza, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gurizada.